Vivemos em uma era de excesso. Excesso de informação, de estímulos, de ruídos, de comparações. Nunca estivemos tão conectados, mas ao mesmo tempo tão desconectados de nós mesmos. A tecnologia nos aproxima dos outros, mas frequentemente nos afasta do silêncio interior, aquele lugar sagrado onde mora a verdade. É ali que começa a transformação. A mente humana é uma das criações mais complexas e poderosas do universo. Ela constrói ideias, cria mundos, interpreta realidades, mas também pode se tornar uma prisão quando está cercada por medos, traumas, crenças limitantes e padrões herdados. Uma mente que não desperta é como uma lâmpada coberta por muitas camadas de poeira. Tem luz, tem potência, mas está opaca, e é aí que entra o chamado. O verdadeiro despertar não é um evento dramático, cheio de luzes e milagres imediatos. Ele é silencioso. Ele começa como um incômodo, um desconforto diante da vida que se leva no piloto automático. É quando a alma começa a sussurrar mais alto que os gritos do mundo. Aquele que escuta esse sussurro inicia uma jornada que não tem volta, a jornada do autoconhecimento. Autoconhecimento não é autoajuda. Não é decorar frases de efeito, nem se convencer de que tudo está bem quando não está. Autoconhecimento é ter coragem de olhar para dentro, encarar os abismos, as sombras, as dores não resolvidas. É entender que fé não é ausência de dúvida, mas persistência apesar dela. É crer mesmo quando não se vê, é andar mesmo quando se tropeça. Fé não é fuga, é fundamento. Somos feitos de perguntas. Desde pequenos perguntamos por quê? E em algum momento da vida nos ensinaram que isso era incômodo, que era melhor aceitar, calar, seguir o fluxo. Mas as grandes almas nunca aceitaram a superficialidade como resposta. Jesus, Sócrates, Jung, Teresa de Ávila, Mandela. Todos incomodaram, todos questionaram. Porque sabiam que quem não questiona, se acomoda. E quem se acomoda, adormece. A mente desperta é aquela que ousa, que questiona o medo, que escava as próprias verdades, que quebra velhas estruturas para construir algo mais autêntico. Essa mente, quando aliada ao coração e à fé, se torna invencível, porque a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em conhecer e governar a si mesmo. Psicologia sem espiritualidade vira técnica fria. Espiritualidade sem autoconhecimento vira ilusão. Filosofia sem prática vira discurso vazio. Mas quando esses três pilares se unem com propósito, com fé e com coragem, nasce um tipo raro de ser humano. Alguém que não apenas existe, mas vive com presença, com propósito, com alma. Nos ensinaram a fugir da dor, a mascarar o sofrimento, a fingir força quando estamos quebrados por dentro. Mas a dor, por mais incômoda que seja, é uma mestra. Ela revela onde ainda precisamos de cura. Ela mostra onde nos perdemos de nós mesmos. E a cura não começa com negação, mas com aceitação, com humildade, com entrega. Entregar não é desistir, é confiar. Confiar que Deus trabalha nos bastidores da alma, mesmo quando tudo parece silêncio. Confiar que existe um tempo para plantar, outro para colher e outro ainda para simplesmente descansar o solo. Nem tudo precisa ser resolvido agora. A pressa é inimiga da sabedoria. E sabedoria é saber esperar sem se perder. Não há salto verdadeiro sem base sólida. E essa base começa com a verdade, com a honestidade brutal de olhar para si mesmo e dizer: eu não estou bem, mas posso melhorar. Esse é o primeiro milagre. O segundo é persistir. E o terceiro é se abrir à fé, não como mágica, mas como caminho. Um caminho estreito, sim, mas que leva à vida em abundância. Como disse Cristo, a alma desperta,
não se contenta com uma existência superficial. Ela anseia por profundidade, por sentido, por um chamado maior do que as conveniências da rotina. Ela não quer apenas sobreviver, ela quer florescer. E florescer exige luz, mas também exige raiz. É preciso mergulhar fundo antes de crescer alto. É preciso entender as feridas antes de querer curá-las. É preciso enfrentar as sombras para descobrir a verdadeira luz. Vivemos cercados por máscaras. Máscaras sociais, emocionais, espirituais. Fingimos estar bem para agradar, para nos proteger, para manter as aparências. Mas toda máscara, mais cedo ou mais tarde, pesa. E quanto mais tempo a usamos, mais esquecemos quem somos sem ela. O despertar começa quando, mesmo com medo, escolhemos tirá-las. Não todas de uma vez, mas uma a uma, com coragem e verdade. Muita gente busca Deus apenas como um pronto-socorro espiritual, um lugar para correr quando tudo dá errado. Mas Deus não é só abrigo na tempestade. Ele é o sol que nasce depois dela. Ele é o vento que limpa, a mão que sustenta, a voz que silencia o caos interior. E, acima de tudo, é a presença que transforma. Mas só o reconhece quem se permite estar presente. Quem silencia o ruído. Quem para de correr e começa a ouvir. Nos ensinaram que sentir é fraqueza, que chorar é sinal de derrota, que ser vulnerável é perigoso. Mas quem sente profundamente também ama profundamente. E o amor, esse amor verdadeiro, curador, transformador, só habita onde há espaço para a vulnerabilidade. Não há fé sem entrega, não há cura sem dor, não há vida plena sem verdade. A psicologia nos ensina a mapear a mente. A espiritualidade nos ensina a libertar a alma. A filosofia nos ensina a questionar o mundo. E a fé nos ensina a confiar no invisível. Quando unimos esses caminhos, percebemos que não precisamos escolher entre razão e coração. Eles não são opostos, são aliados. A verdadeira sabedoria nasce da união entre lógica e intuição, entre ciência e mistério, entre análise e devoção. Muitos estão perdidos não por falta de capacidade, mas por excesso de ruído. As redes sociais, as comparações, os medos projetados, tudo isso gera uma névoa. E nessa névoa, esquecemos quem somos. Perdemos a direção e começamos a viver com base no olhar do outro, no julgamento alheio, na expectativa externa. Mas ninguém pode trilhar o nosso caminho por nós. Ninguém pode ouvir a nossa alma no nosso lugar. Esse é um trabalho íntimo, solitário, sagrado. A fé não é um refúgio para os fracos. É o combustível dos corajosos, dos que continuam mesmo sem entender, dos que não se rendem ao vazio, dos que enxergam sentido mesmo na escuridão. Porque a fé não elimina a dor, mas a ressignifica. Ela transforma deserto em solo fértil, noite em preparação para o amanhecer, queda em recomeço. Transformar-se não é virar outra pessoa. É, na verdade, deixar de ser o que nunca fomos. É voltar para a essência. É tirar as camadas do ego, do medo, da performance e redescobrir o que existe de mais puro em nós, a centelha divina. Porque sim, existe algo de Deus dentro de cada ser humano. E quando acessamos isso, tudo muda. As decisões mudam, as prioridades mudam, o olhar muda. A cura interior não acontece de fora para dentro. Não vem com fórmulas prontas, nem com promessas fáceis. Ela vem quando paramos de correr, quando enfrentamos o que dói, quando olhamos para os pedaços quebrados com compaixão e não com julgamento. Quando permitimos que o Espírito nos guie por caminhos que a lógica nem sempre entende, mas a alma reconhece. Cada trauma não curado vira padrão. Cada dor não acolhida vira repetição. E enquanto não trouxermos luz para esses lugares sombrios,
continuaremos andando em círculos, chamando de destino o que na verdade é apenas fuga. O autoconhecimento é a chave que destranca essas prisões invisíveis. Mas não basta saber, é preciso sentir. E mais do que isso, é preciso agir. Propósito não é uma meta, é uma direção, uma bússola interna que aponta para aquilo que faz a alma vibrar. Não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Precisa ser verdadeiro aos olhos do coração. Pode ser cuidar de alguém, pode ser ensinar, pode ser servir, pode ser criar. O que importa é que tenha sentido, que alimente, que una, que desperte. E despertar não é um ponto final, é um começo, um renascimento, uma escolha diária. Escolher estar presente, escolher ser verdadeiro, escolher crescer mesmo quando dói, escolher confiar mesmo sem ver, escolher amar mesmo depois de tantas decepções, escolher continuar. Essa é a fé prática, a fé que transforma, a fé que liberta.